Preste atenção a esses elementos da realidade para ver como a mente está organizada. É claro que a mente pode ser organizada através da realização de um objetivo com a ajuda do treinamento da consciência. Como se organiza ao nível da realidade? Este é um dos elementos da organização do espírito. No momento de sua organização, inicialmente possui características neutras. Pode-se informar o espírito do ponto de vista da resolução de suas próprias tarefas. Desta forma, olhando no nível da consciência, a área organizacional da mente, você pode informá-la com suas próprias tarefas através da consciência. Como resultado, temos que o desenvolvimento espiritual é realizado, entre outras coisas, através da própria consciência de forma direta. Você pode criar propositalmente a construção do desenvolvimento espiritual. Do ponto de vista da realização informacional, o volume do desenvolvimento espiritual é tão vasto que é possível criar um número infinito de variantes desse desenvolvimento. Então, você não tem limites. O desenvolvimento anterior ou futuro pode de forma alguma ser diminuído, formando os próximos elementos da realidade desta forma. Neste caso, tem-se a oportunidade de criar de forma clara e tecnicamente precisa sua estrutura mental de tal forma que será capaz de realizar controles macro mesmo durante o sono. Ou seja, se não se faz controle ativo, esse sistema de formação de controle mental funciona em muitos casos como o único sistema de controle remoto. Existem controles que, neste caso, são os únicos realizados do ponto de vista de acesso macro e acesso direto à sua consciência. Determine por si mesmo o que você considera ser o sistema de acesso único. Algo que só pode ser feito desta forma e não de outra forma: controle. Então, determine por si mesmo o que você considera ser uma possibilidade, ou seja, algo que poderia ser feito de forma diferente. Ao comparar essas tecnologias, veja como a consciência social coletiva está evoluindo. Considere o princípio do desenvolvimento da consciência social no que é único no sistema de seu acesso pessoal e no que existe no sistema de acesso geral. Você observa a evolução da consciência coletiva e apresenta as características de direção do resgate macro. Nesta tecnologia de acesso direto, você se envolverá na formação da consciência coletiva através da tecnologia de sua detecção ou da detecção das características de seu desenvolvimento, por exemplo, no plano espiritual. Assim, você passa pela introdução do nível macro-resgate, uma tecnologia real de acesso a quaisquer eventos somente através da presença de conscientização das pessoas ao redor. Ao realizar esse controle, você constrói outras pessoas e, ao mesmo tempo, as ajuda a resolver suas tarefas, por exemplo, regeneração. Além disso, o controle é estruturado de forma que o conhecimento seja transferido para as pessoas. Como trabalho independente, todos descobrem uma tecnologia de modo que ficam informações deixadas para outras pessoas. Você faz um controle e fica a informação para os outros sobre como fazê-lo. Pelo menos faça com que as pessoas tenham a oportunidade de ver os fatos do seu trabalho. Os fatos precisam ser concentrados, condensados, para que fique claro como você construiu o seu trabalho. A tecnologia deve ser rapidamente acessível e compreensível para os outros. Se você olhar para a tecnologia desse ponto de vista, poderá repassar o desenvolvimento tão rapidamente que esse processo pode ser comparado a um catalisador. As pessoas aprenderão com você apenas observando seus fatos. Nenhum sistema verbal detalhado é necessário. Eles aprendem com os fatos ou apenas se comunicando com você. Nos é dada uma tecnologia de controle direto que, por meio do próprio controle, possibilita a transmissão do conhecimento a outras pessoas de forma não verbal. Essa habilidade é importante ao lidar com sistemas onde o acesso rápido pode ser necessário, por exemplo, usinas de energia nuclear ou aviação, onde às vezes você precisa fornecer à equipe o conhecimento necessário na velocidade da luz para que as pessoas possam tomar a decisão certa. Durante o exercício,
Observe quais elementos da consciência são mais móveis e flexíveis ao interagir entre si, ou seja, onde a transmissão de informações ocorre mais rapidamente. Se pensarmos nesses elementos como pontos, você deve inseri-los. Eu introduzi um novo parâmetro de controle. Entrar e olhar significa simplesmente perceber os pontos ou algo assim. E não há necessidade de analisar a ação em si do ponto de vista da lógica do que está acontecendo. Basta entrar no processo e perceber onde ocorre o sistema dinâmico mais rápido de transferência de informações. Sua tarefa é olhar para o seu desenvolvimento no nível espiritual, de tal forma que seu sistema espiritual se desenvolva de acordo com o sistema de resgate macro, dando o máximo de informações a todos os outros. A construção futura deve ser controlável de tal forma que a construção de toda a realidade esteja na área do desenvolvimento da alma. Então, a geração de qualquer impulso mental de sua parte já é um sistema de controle em relação a esse espaço, que é dentro. Se você olhar para o impulso através da consciência como um impulso que forma a base espiritual. Dessa forma, a pessoa lentamente percebe que a consciência é o sistema de controle. Aqui, pode-se ver que a consciência é o sistema de controle para cada elemento da realidade. Esse sistema é transparente, é preciso estudá-lo por alguns dias para ver como a consciência se estrutura do ponto de vista do acesso ao sistema de controle geral. Isso conclui a primeira parte da palestra. Faremos uma pausa, 15 minutos, depois respondo as perguntas. Começaríamos com a segunda parte da palestra. Responderei as perguntas atuais e as das palestras anteriores. Além disso, existem algumas posições minhas que têm algumas coisas práticas no contexto da palestra de hoje. Pergunta: quando percebemos um espaço no campo óptico, por exemplo, o brilho das estrelas, a radiação de luz que emana de alguns objetos, o universo, etc., então é uma reação óptica da realidade que pode ser percebida com a faculdade visual. Se pudermos perceber facilmente quaisquer elementos como a visão, como podemos influenciar o reino óptico com a ajuda da clarividência controlável? Como mudar, curar um raio ou a estrutura de um objeto? Resposta: o que se percebe com os olhos são fenômenos ópticos simples que se repetem sistematicamente. Isso caracteriza tal conceito como realidade objetiva. Quando falamos sobre o processo de ver com a ajuda da clarividência, visão interior, visão espiritual ou visão com a alma, então, em princípio, percebemos os elementos ópticos da realidade da mesma maneira. 2 a 3 centímetros longe dos olhos existem os chamados pontos de interseção dos sistemas de controle. Ao concentrar sua atenção em algo, você pode direcionar esse sistema óptico de modo que possa agir primeiro em uma onda de rádio. Por exemplo, você pode desabilitar uma onda de rádio em um receptor de rádio, ir mais longe neste sistema até o sistema intracelular. É semelhante a mover-se ao longo de um raio. Em seguida, vem o sistema celular. Em princípio, são os mesmos elementos ópticos da realidade. Dentro da célula, onde está o núcleo de um átomo, observe o sistema geral de organização da matéria. Então, notamos imediatamente a diferença entre como o olho vê em oposição à percepção mental. Se eu olhar para qualquer objeto, por exemplo, para um microfone, é simplesmente uma pequena quantidade de informação de deslocamento aqui na faixa óptica, como uma segunda seção de imagem que está mais à esquerda. Quando movo o microfone com a mão, o sistema de conexões ópticas funciona ao nível da organização da matéria. A consciência organiza imediatamente toda a realidade local. Tudo o que acontece ao seu redor também é o elemento da consciência, por exemplo, seu celular. Em princípio, não há diferença séria para a consciência, seja sua realidade óptica ou clarividente. Estas são realmente as leis da clarividência, seus elementos. Qualquer pessoa pode desenvolver de forma independente mais dessas leis e acessar elementos. Você pode, portanto, controlar através da comparabilidade das características.
Por exemplo, se compararmos uma árvore a um cachorro, por analogia, ao perceber a árvore, podemos controlar o cachorro e assim por diante. Essa tecnologia também é usada quando se trata de não ter um diagnóstico fixo. Quando temos um paciente com qualquer doença, fazemos o controle comparativo focando em qualquer elemento da realidade próxima. É uma tecnologia semelhante. Às vezes, trabalhar de acordo com as características comparativas acaba sendo bastante eficaz. Você pode resolver todos os problemas de controle dentro dos limites de uma tabela, se não parecer muito chato. A tarefa da percepção aqui é encontrar características comparáveis que existam na realidade física. Outra questão é quando você começa a se perguntar por que a realidade ótica existe. Já é outro sistema de controle, o sistema de cognição. Você também pode usá-lo. Então você tem, por assim dizer, dois focos em um impulso de controle. Mas então é melhor preferir o sistema de conhecimento ao controle de comparação. Eu trouxe propositadamente este exemplo aqui. O ponto principal do exemplo é que muitas vezes é preciso dar prioridade ao sistema cognitivo nos sistemas de controle. Pode-se perguntar como esse feixe óptico existe, trava, onde está localizado, quais são os critérios para sua existência, etc. Conhecimento dos elementos da realidade. Neste sistema, por exemplo, quando você compara os olhos no nível do órgão físico, você tem que ligar o sistema de cognição. Quando você trabalha com características mentais, compare os sistemas mentais projetados por você com antecedência. Você pode controlar concentrando a atenção. É mais fácil e rápido. Portanto, escolha o sistema de acesso, pois se você trabalhar com dois sistemas ao mesmo tempo, o processo de controle pode ficar mais lento. Logo, ficará claro o que acelera o processo e o que o torna mais fundamental. Pergunta: se existe um termo para percepção como realidade externa, então onde está o limite dessa realidade externa do ponto de vista da percepção, por assim dizer, a realidade interna da percepção? Ou qualquer outra realidade? Como objetificamos o que descartamos em nossa percepção? Resposta: existe um aparato de compreensão para isso. Se introduzirmos qualquer conceito, então o objetivamos de qualquer maneira. O primeiro mecanismo é muito simples. Introduzimos alguns conceitos e os objetivamos com o que nós introduzimos. O procedimento adicional é bastante simples. Consiste em trabalhar com seus próprios termos, mas este trabalho também é universal ao mesmo tempo. Você pode fazer qualquer coisa com seus próprios termos porque você mesmo os apresentou. Então você trabalha por conta própria. A segunda variante: há certos conceitos externos, algumas construções externas que aparecem independente do fato de você querer acelerar ou desacelerar algo. Essas construções parecem existir. Por que isso está acontecendo em sua percepção? Por exemplo, você passa por uma casa e a percebe. A parede parece passar por você no que diz respeito aos seus olhos. Esteja atento às sutilezas. Elas são coisas comuns, mas os sistemas comuns de percepção são de fato sistemas de estabilidade do desenvolvimento. Sistemas repetitivos são sistemas de desenvolvimento estável. Aquilo que se move de fora forma um elemento de percepção, por assim dizer, entre duas fronteiras. Embora você saiba, é claro, que é você quem passa pela casa e não o contrário. A casa se move para os seus olhos. É igual ao efeito de um trem passando. Por exemplo, se você definir a tarefa de se mover e mover a casa ao mesmo tempo, sem pensar que entende quem está se movendo, começará a dominar os elementos do teletransporte. É uma alavanca de teletransporte comum. É suficiente, então, determinar as coordenadas do alvo. Basta olhar para a minha própria prática. Naquela época, eu usava esse método ao diagnosticar aviões para chegar aos aviões a tempo. Usei os elementos móveis do ar. Eu os destaquei usando a clarividência, não a visão. Quanto mais diluído o ambiente, o ar,
mais você é menos perceptível para os outros durante os teletransportes. Há também um elemento para levantar cargas pesadas, como ter que carregar algo pesado. Você só pode levantar um peso simplesmente eliminando dois elementos adjacentes da realidade. Como trabalho independente, esta resposta destaca o sistema de acesso a parâmetros objetivos. A resposta que dei tem, em muitos aspectos, pouco a ver com o assunto da primeira parte da palestra. Ainda assim, encontre uma conexão entre a palestra e a resposta. Se ouvirmos a resposta em formato de áudio ou vídeo, ela se expressa na forma de um cilindro. Pode-se encontrar a conexão mecanicamente entrando no centro desse cilindro e entendendo o sentido da junção das informações. Mas onde exatamente ocorre a conexão? Isso deve ser descoberto. A tarefa deste nível de tecnologia é encontrar os sistemas que você entende em sistemas aparentemente diametralmente opostos. Quando se introduz um conceito no espaço da alma, simplesmente compreende-se. Você pode fazer o mesmo com dois termos opostos e ainda entendê-los simultaneamente e igualmente. Incluí este exemplo para que você possa integrar duas informações diferentes. Desse modo, forma-se um estado de espírito que pode resolver qualquer tarefa. Depois, há um elemento de profunda quietude, um elemento de desenvolvimento sereno, silencioso. Essa calma é uma área de controle diversificada. Nos tempos antigos, na Grécia, a tranquilidade era comparável ao sistema de controle do plano infinito. Portanto, se você comparar os parâmetros que possui, descobrirá que a quietude oferece a oportunidade de realizar um controle infinito em termos do número de elementos. Pergunta: como se deve trabalhar com a medula espinhal, fluido espinhal, cérebro e sistema nervoso? Resposta: do ponto de vista da palestra de hoje, por exemplo, pode-se trabalhar com a medula espinhal da seguinte forma: uma célula cerebral é introduzida na área de controle da alma e observada como ela se desenvolve nessa área. O processo de desenvolvimento realmente ocorre imediatamente. Quando isso é feito lentamente, com a ajuda da consciência, você está retomando o processo no tempo e criando um elemento anterior do desenvolvimento dessa célula. Isso lhe dá uma aceleração no tempo até que a primeira forma de desenvolvimento da célula apareça. Depois disso, transfere-se a forma em evolução para o nível em que a mente está evoluindo. Onde estão os elementos da consciência já evoluída? Você obtém a norma da matéria física. Trabalhar com a medula espinhal significa manter a norma de acordo com o sistema de resgate. Isso significa que o cérebro precisa ser colocado no cérebro, onde a construção do evento oferece a salvação de uma pessoa de qualquer problema e estabelece um elemento de desenvolvimento como base. O trabalho desse tipo inclui todo o resgate macro. Quando você faz isso através do sistema que estou oferecendo na palestra de hoje, o que parece é transferir um segmento em evolução para o nível do processo de pensamento onde a consciência já está desenvolvida. A transmissão em si já é o controle, não há mais o que fazer. Preste atenção ao seguinte: nos controles há muitos elementos que estão, por assim dizer, inacabados. Basta pegar algo e transferi-lo, nada mais. Então você não tem que mover algo para algum lugar mais longe. Nesse caso, isso é obtido automaticamente pelo deslocamento mecânico único nos sistemas ópticos. Muitas vezes, equilibro o sistema de concentração e o sistema de desenvolvimento de acordo com as leis da consciência, as leis fundamentais da realidade. Para mim, alcançar o controle macro é o principal. Como esse objetivo é alcançado, é o mesmo para o controlador, seja através do controle de uma só vez ou através do conhecimento do universo. É o mesmo para o controle. Aqui eu mostrei onde os elementos se cruzam, porque eu disse que a transferência para o reino da mente
é o suficiente? Do ponto de vista da ótica, é muito fácil de explicar. Você ilumina a área do canal, que por sua vez acende em você. Isso permite o controle real. O próprio canal é um código de leis. Ao pilotar, certifique-se de prestar atenção onde a direção termina. Na palestra de hoje, há um critério de observação, a conclusão de um dos elementos. Neste caso, o critério é que os elementos do espírito que surgem na superfície do espaço da alma, o espaço do desenvolvimento da alma, fiquem estáticos por um determinado período de tempo. Quando você trabalha com um elemento, há um movimento constante ao redor do elemento. Parece vapor ou um brilho branco prateado. Uma vez que um item é feito, há uma correção. Isso significa que o elemento passou. Ou você controla o elemento até que ele seja realizado, ou então introduz um novo. Quando o elemento passa, observa-se como ele se materializou no futuro. Você não precisa esperar, apenas veja o que está acontecendo e então haja, por exemplo, adicione outro elemento. Chegamos à próxima parte da questão, trabalhando com o fluido espinhal. Neste caso, consideramos o termo líquido. Este é o volume macro. Em termos de informação, a medula espinhal é um sistema comprimido. Na informação, o líquido assume que pertence à água, por exemplo, ao oceano. A partir disso, fica claro que esse controle é diferente, é um controle externo. Ele é configurado de tal forma que você pode ver todo o espaço externo. O ambiente externo deve ser tal que nele se reflita aquele elemento do espírito emergente que está acima da esfera do espaço de desenvolvimento da alma. É melhor se fizermos isso imediatamente. Olhe para todo o espaço exterior através da visão espiritual e descubra onde o espaço de desenvolvimento da alma se reflete em todo o espaço exterior de informação. Como olhar para as nuvens? Vou ficar de olho no processo. Basta perceber um elemento externo da sala. Então você obtém o controle. Consiste simplesmente na percepção de algum elemento do espaço externo. É um controle ativo. Você controla percebendo um elemento do espaço externo de uma esfera infinita, por assim dizer. A próxima parte da pergunta é sobre como trabalhar com o cérebro e o sistema nervoso. Vou unificar esses termos e adicionar um terceiro ponto de controle relacionado a esses elementos. Além disso, pode-se transformá-lo em um nível de controle sistemático. Se desejado, este nível pode ser localizado na área do coração. Os termos cérebro e sistema nervoso têm localização, tamanho e forma geométrica diferentes. O controle consiste em sobrepor os dois elementos, cérebro e sistema nervoso, na forma do coração. Os elementos são harmonizados, prestando atenção ao ritmo cardíaco. Com esse controle, o coração é reconstruído ao mesmo tempo que o cérebro e o sistema nervoso. Você pode fazer o mesmo com outras pessoas. Estenda este nível de reconstrução para qualquer outro sistema. É realmente um sistema de reconstrução universal. Este sistema também pode ser utilizado em relação a órgãos com uma geometria mais clara. Tomaremos um dedo como exemplo. Você obtém a mesma reconstrução observando a função da pele. Não é sobre os olhos para ver, mas para se concentrar neles. Você também pode usá-lo para substituir células antigas por novas.